ser na presença do reino de Deus. Nós estamos aqui para falar da obediência do reino de Deus, né? Então, o que seria obediência? Servir ao nosso Senhor, obedecer ao reino de Deus, né? Obediência é uma coisa muito certa, né? Então, nós partimos do princípio que obedecer é uma coisa certa, porque Deus quer que nós tenhamos obediência no reino de Deus. Bom, aí, em cima dessa palavra de obediência, eu peguei um dicionário para saber quais são a correlação de o que é obedecer, ser obediente, fui no dicionário. Aí eu vi a palavra obedecer. O que é obedecer? Sujeitar-se à vontade, cumprir ordens. E me deixou isso intrigado, que foi a terceira sinônimo de obedecer. Deixar-se conduzir por uma força ou influência. Comece a analisar isso que eu estou falando. A segunda, eu fui falar em obediência. Obediência é o ato de obedecer. Até aí tudo bem. E vem um outro sinônimo de obediência, chama-se docilidade. Eu falei, docilidade é o quê? Seria isso uma coisa dócil, manso? Não. Aí eu fui, mais uma vez, eu fui no sinônimo de docilidade. Docilidade vem de uma palavra chamada docilis, que é do latim. Outra coisa me entregou. Sabe o que é docilis em latim? É aprender ou ser ensinado com facilidade. Então você vê que a palavra de Deus de obedecer, obediente é ser submisso, claro. Mas a obediência e obedecer, deixar-se conduzir por uma força ou uma influência, ou aprender ou ser ensinado com facilidade, não quer dizer propriamente que isso vem de Deus. Então vamos de novo agora em Romanos 6,16, que foi Paulo que escreveu isso. Pois vocês, muito bem, que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Obediência, você pode ser obediente a Deus ou obediente ao pecado. Olha que coisa interessante. Obedecer não é seguir a palavra de Deus. Obedecer é a tua vontade em cima do que você deseja fazer. Aí você começa a ver que a obediência pode ter uma relação com Deus ou com o pecado. Aí eu, botando na minha pessoa, eu que fui um cara que já me questionei tantas vezes isso, que eu sou um profissional, e sempre trabalhei com pessoas e dava ordem, e gostaria que as coisas fossem obedecidas, né? E de repente a gente se depara, poxa, eu não consigo obedecer, né? Não consegue obedecer por quê? Por causa do seu trabalho, por causa do seu dia a dia. Aí eu olho para mim e falo, eu sou um cara de pau, cara, vou falar um negócio desse. Eu fui obediente, quantas vezes eu obedeci o pecado? Como é que eu vou falar que eu não posso obedecer o reino de Deus se eu for obediente ao pecado durante tanto tempo na minha vida? E eu acho que isso se repete a muitas pessoas que estão aqui também, porque a gente, o pecado, ele anda paralelo, não é que não existe o pecadinho, o pecadão. Então, quantas vezes eu obedeci a tentação da carne anos atrás? Então, eu falar agora que eu fui um profissional, que eu sempre dava ordem, gostava que fosse obedecido, então eu não consigo obedecer. Nossa, eu obedeci tanto o pecado, então eu não tenho, eu sou cara de pau mesmo. Isso é cara de pau você falar que você não obedece. Não consigo obedecer ao reino de Deus. Isso é cara de pau, porque você obedece ao pecado. Se você obedece ao pecado, então você não pode dizer que você não pode obedecer. É claro que as coisas grosseiras que já saíram da minha vida, né? Mas será que os pecados grosseiros saíram? E os pecados que a gente considera os pecados sutis, como vaidade, arrogância, fofoca, mentira? Será que todo mundo não tem um lado de uma coisa que você obedece a uma pequena mentira que você faz, uma certa inveja que você tem, que você pratica no dia a dia com seu irmão? Então você começa a pensar que isso aí não provém de Deus, porque a gente não pode servir a dois senhores, a gente não pode obedecer a Deus e obedecer ao pecado. Então a palavra de obediência que eu estou tentando falar, que é o foco da pregação, da obediência, é que uma água onde sai a fonte, que sai água salgada, não pode sair água doce. Luz e trevas não se combinam. Tá? Sim, sim, não, não. Tá? Então a gente tem que ter um discernimento, que a palavra obediência para Deus é uma coisa, obediência para o pecado é outra. Muita gente pratica, continua praticando isso. Isso é uma realidade que tem. Então a obediência é uma coisa muito séria na palavra de Deus. Tá? Você ser obediente a Deus
É você reinar, viver o que Cristo foi. A gente tem o caráter de Cristo, que é isso que nós estamos tentando buscar aqui. E a gente tem que ter essa sabedoria de entender que a obediência, ela não parte só de Deus. Tá? Ela tem, se você se deixar levar, a obediência vai para o pecado, você obedece o pecado. Então essa palavra, nós vamos ser obedientes, obedecer ao pecado. Paulo fala aqui exatamente, que obedecer o pecado, você fica escravo dele. Então nós não podemos, para fazer isso, não podemos ser, a palavra de obedecer ela é meio dúbia. Ela pode ser tanto obedecer o pecado como Deus. Então, nós que estamos participando disso, tá? A gente tem que pelo menos ter isso na cabeça, que essa parte toda de obediência vem de um ponto que a gente tem que saber exatamente aonde você quer se posicionar. Posicionamento é uma coisa muito séria. Tá? Então, mas Deus ainda fala que o caído do homem levantaria de Deus. Amém, gente? Amém. Então, Deus é muito misericordioso, né? Ele veio aqui para salvar todos os nossos pecados, né? Para livrar dos nossos pecados. E eu acho que veio para salvar os nossos pecados. Então, nós temos que buscar sempre a obediência com retidão e com fidelidade à palavra de Deus. Obediência tem que partir do princípio da palavra de Deus, tá? Então, continuando aqui, a gente vai falar, eu que sou um cara que tanto achava que era desobediente, etc., que eu não teria tanta força para segurar a obediência com Deus, e a gente obedecia tanto pecado, né? Tanta gente obedece ao pecado aos poucos, né? Então, o que eu gostaria de falar aqui sobre obediência, o que tem nos mandamentos? Né? O primeiro mandamento, né? Obedecer a Deus sobre todas as coisas, né? Eu acho que isso, abrir mão das coisas que você tem para você servir a Deus, é uma coisa muito profunda. Eu fui um cara que trabalhei nas grandes empresas, tal, de repente abri mão de servir a um pecado grande, que eu era muito materialista, e evento, gente, matéria é evento. Eu fui um cara que já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro, tá entendendo? Então eu vejo que a minha vida foi um vendaval, sabe? A gente tem que olhar uma direção. E eu tomei essa direção de seguir a Deus. Amém. Larguei isso, no princípio, eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu estava viajando o Brasil inteiro, construindo 1000 coisas. Eu falei, não, cara, não vou ficar longe de Deus, eu estava mal. Estava em São Paulo, passava Natal sozinho, no hotel, trabalhando. E eu acho que isso não compensa. O ponto de você estar em comunhão com a igreja que já me conhece há algum tempo, e pessoas que estão me conhecendo agora, eu larguei esse tempo, foi um tempo perdido na minha vida. Na verdade, quando você obedece o pecado, é tudo vento. Na verdade, você vai e perde. Você perde, são coisas momentâneas, são coisas passageiras, são matéria, tudo matéria. E aqui não, aqui é uma coisa que fica alicerçada. A palavra de Deus é alicerçada, amém? Glória a Deus. E eu queria passar agora para vocês que a gente tem que ter obediência, né, ao Senhor Jesus, tá? A palavra de Deus, a Bíblia. E eu, sinceridade, eu estou buscando muito isso, tá? Isso é um princípio agora que anos de igreja, eu não consegui enxergar isso. E agora eu estou enxergando que ficar na presença de Deus é muito melhor, gente. Então, glória a Deus. A onda está aqui com vocês, pegando aqui em cima. Estou até relaxando agora, sabe? Eu estou muito feliz, sabe? Porque, na verdade, eu fiquei estava travado, não consegui entender. Eu falei, nossa, agora eu vivencio, eu oro, jejuo, fico com espírito de oração, sabe? No meu trabalho, sabe? A cada dia que passa, cara, isso fica muito mais latente na minha vida. Abrir uma empresa, pô, um sacrifício, glória a Deus, cara, um sacrifício. Mas eu estou aqui, eu estou feliz, estou perto da minha família, estou perto dos meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado. Obrigado. Na verdade, eu queria só terminar aqui que esse posicionamento e perseverança é uma coisa que a gente tem que estar latente no teu coração, entendeu? Se você largar isso, cara, você não serve para nada, porque esse mundo não presta, cara, só presta ficar do lado de Deus. Amém.